Dia, abençoados. São 11 horas e 40 minutos, terça-feira, 13 de abril de 2021. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí próximo da hora do almoço. Eu já vim almoçar. Geralmente eu venho meio-dia, mas eu decidi fazer esse programa 20 minutos antes do almoço, chamado Gotas de Sabedoria. Como é uma conversação breve, eu não vou colocar o telão aqui, porque isso já vamos fazer logo mais à noite e fica aquela coisa muito, sabe, enfada. Bom, eu quero falar sobre este assunto. Deus levantou o faraó. Você sabe que há uma insistência para sustentar uma doutrina de mostrar Deus mal. Nós vamos falar sobre isso durante esta semana. O ser humano, para justificar a sua maldade, ele tem a necessidade de mostrar que Deus é mau. Então, num álibi justificativo, claro, quando ele comete um erro, ele diz: não, Deus é soberano. Eu fiz isso porque é a vontade de Deus. Aliás, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então é preciso desmistificar isto, como se Deus tivesse um plano na vida de um homem para que esse homem viesse matar, que esse homem viesse roubar, contrariando o próprio Deus. Porque como Deus iria permitir que um homem roube, ou que fosse plano de Deus roubar, ou que fosse vontade de Deus roubar, se o próprio Deus disse não roubarás? Como é que fosse plano de Deus Davi adulterar, se o próprio Deus disse não adulterarás? Então isto é um apelo da natureza humana que querem arrumar álibis para os seus erros. Não existe nenhuma possibilidade de Deus ser conivente com o erro. Não existe nenhuma possibilidade de Deus ser permissivo com o homicídio. Não, Deus, ele fez isso porque Deus permitiu. Deus não pode ser permitido, porque se Deus permite, Deus deu autorização. Vai lá, eu permito, eu deixo. Deus não faz isso. Então, quando se lê esta passagem de Romanos capítulo 9, versículo 17, diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que é que os defensores desta doutrina de um Deus mau fazem? Pegam esta passagem aqui e dizem: olha que Deus é soberano. Tá vendo aí? Foi ele que levantou o Faraó, e Faraó era quem? O filho da perdição. Tá vendo aí como tudo é Deus? Não, tudo não é Deus. Por exemplo, não é Deus que ligou esta câmera para mim falar com você. Fui eu. Já não é tudo. Não é Deus que passou esta minha camisa. Já não é tudo. Deus é tudo a nível espiritual. E tudo que se refere à vontade dele a nível espiritual, ele faz sem que ninguém venha interferir. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Isto é um ato da soberania de Deus. Deus predestinou. Isto é um ato da soberania de Deus. Então, quando se pegam esta passagem, sem examinar o seu conteúdo hermenêutico, sem fazer uma leitura correta, pegam esta passagem como aquela que eu mostrei ontem, o oleiro fazendo o seu vaso e diz: aqui é Deus, Mateus 10:10, e várias outras passagens que nós vamos mostrar, e dizem assim: olha ali, Deus levantou o Faraó. Ora, mas o fato de Deus levantar o Faraó significa que quando uma mulher é violentada também é Deus, porque Deus levantou o Faraó? Justifica-se isto? Justifica-se então a prática do homossexualismo, e nada contra os homossexuais? Quer dizer que Deus sente prazer
na relação de dois homens e vai dizer que eles estão fazendo isso pela vontade de Deus, e nós não devemos entender que aquilo é a vontade da carne? Sim ou não? Sim, que Deus não pode ser conivente contrariando a sua santidade. Deus é santo. As coisas que o homem comete nessa esfera física é de responsabilidade do homem. E isso não quer dizer que o homem se interfere na soberania de Deus. A soberania de Deus, disse ontem, é horizontal, é de cima para baixo, em nível espiritual, e a escolha do homem é na... Não, Deus é na vertical, corrigindo, e a escolha de homem é na horizontal. Sou eu que escolho colocar camisa preta ou vermelha. Sou eu que escolho estar sem relógio ou não. Sou eu que decido beber água ou suco. Então, quando dizem que Deus levantou o faraó, estão usando este argumento para dizer que Deus faz o que quer, mata quem quer, estupa que o homem faz porque é da vontade de Deus, porque como se Deus levantou o faraó, o filho da perdição. Eu não, como eu disse, eu não vou botar a tela aqui, mas você vai examinar depois na sua casa, vai rever esse vídeo. Vamos fazer uma análise no texto. O contexto nós já sabemos que Paulo estava falando da eleição, né? Que Deus estava escolhendo um e rejeitando o outro. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Nestas perguntas alguém disse, então, a injustiça da parte de Deus? Paulo disse, de maneira nenhuma. Né? E chega até o argumento no versículo 17, aonde diz, porque a Escritura diz a Faraó. Parou aqui. Então já não é evangelho. O que se lê no capítulo 9, no versículo 17, não é uma revelação para a igreja. Não é uma doutrina para a igreja. O versículo 17, Paulo não está recebendo isto como revelação do evangelho para os gentios. O versículo 17 é uma justificativa da apresentação doutrinária da eleição explicada por Paulo aos romanos no seu contexto. Quando Paulo diz que o propósito da eleição era por aquele que chama e não por obras, os romanos ficaram impactados com essa informação. E alguém perguntou em Roma, então a injustiça da parte de Deus. E Paulo diz, não, porque a Escritura diz a Faraó. E o que era a Escritura? Era o Evangelho revelado a Paulo? Não, a Escritura compreendia a Torá, a lei, também aos profetas. As Escrituras é que estava falando a Faraó, e não a mim, e não a você. Então, se é a Escritura que estava dizendo a Faraó, nós precisamos ver de perto o que é que estava acontecendo de fato. Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. As afirmações dos autores, em especial no Antigo Pacto, seguiam uma cultura linguística de cada época. Como nós lemos ontem em Deuteronômio 32, 39, o autor em que as pessoas se baseiam dizendo que Deus mata, Deus fere, na verdade ele estava cantando. Isto não era uma afirmação de Deus, estava cantando. Então toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, respeita uma linguística, uma afirmação linguística para cada época, de acordo que foi se evoluindo a raça humana, estas linguísticas também foram evoluindo até chegar aos nossos dias. É por isso que existem várias revisões da Bíblia, Almeida atualizada, corrigida, nova versão internacional, a Bíblia de King James, de Jerusalém, a Bíblia viva, porque com a evolução vai se havendo uma necessidade de fazer uma revisão da Bíblia, da palavra, para que o conhecimento, o entendimento fique mais claro.
Então, quando Paulo diz, a Escritura diz a Faraó, e usa aqui, para isto mesmo te levantei, Paulo está usando um recurso linguístico entre os seus irmãos em Roma. Mas a linguística usada lá nas Escrituras não era a mesma com que Paulo estava falando. Então, dá-se a entender, lendo esse texto, que foi Deus que levantou o Faraó. Faraó não existia, Faraó então não era nada, e foi Deus que preparou o Faraó, que Deus criou o Faraó. O primeiro impacto quando se lê é este, mas a linguística está dentro de um contexto grego. Paulo está escrevendo aos romanos. Agora, se é a Escritura e não Paulo, se é a Escritura e não a revelação, nós temos que recorrer ao tempo linguístico em que a Escritura fala ao Faraó para entendermos de fato o que estava acontecendo. Então, vamos lá no que a Escritura disse a Faraó. Em Êxodo, capítulo 9, versículo de número 13, olha que lindo. Olha quando você faz uma hermenêutica, são gotas de sabedoria. Anote aí, papel e caneta. Nesse programa, você vai ter que ter papel e caneta para conferir depois. Êxodo capítulo 9, versículo de número 13, eu vou ler alguns versículos. Disse o Senhor a Moisés. Então veja, não disse a Paulo, não disse à igreja de Roma, não disse a mim para que eu me apoie. Disse a Moisés. Levanta-te pela manhã cedo. Eu estou lendo Êxodo capítulo 9, versículo de número 13. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo de número 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Versículo 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido tu cortado da terra. Leio 15. Mas, deveras, para isso te tenho mantido. A linguística em grego, no dia de Paulo, anos à frente, antes da Escritura falar Faraó, dá a entender que foi Deus que levantou, como os pentecostais dizem, eu fui levantado como pastor, eu não era e fui levantado. Deu a entender que foi Deus que criou a Faraó, que preparou a Faraó. Mas o que Paulo estava falando em Romanos era uma linguística para os dias dele, lá na Grécia. Mas a Escritura não falava em grego e não se reportava aos romanos. O que Paulo cita é que a Escritura então se reportava lá no tempo de Moisés. E nós achamos, diz no Êxodo capítulo 9, 16, mas devera, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então Deus não tinha levantado como se Faraó não fosse nada. Faraó já existia, Faraó já impedia o povo de ir, e Deus então disse a Moisés, já era para me ter exterminado o Faraó, feridos com pragas, mas eu estou mantendo ele. Naquela passagem de Paulo de Romanos 9, 22, Deus estava suportando com muita longanimidade esse vaso de ira também, com um propósito. Qual? O que Deus iria fazer com ele, suportando-o, iria ser um acontecimento que iria se espalhar por toda a terra de então. Não quer dizer isto que Deus
Deus levantou este homem para perseguir o seu povo. Não quer dizer com isso que a responsabilidade dos atos da crueldade de Faraó era conivente com Deus. Não quer dizer com isso que Deus estava permitindo Faraó. Não. O que a linguística da época em que Paulo se reporta diz que Deus estava mantendo Faraó. Pelo contrário, Deus disse, já era para mim ter te destruído. Versículo 15, pois eu, Êxodo capítulo 9, versículo 15, gotas de sabedoria. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Então ele diz no versículo 16, mas devera, para isto eu te hei mantido, eu tenho te suportado. Deus suportou. O que devemos dizer, voltando Paulo lá para Roma, o que é que temos que dizer se Deus suportou? Deus manteve Faraó, que já deveria ter morrido com praga, ele e o povo, se Deus suportou com muita longanimidade. Então, quando se agarra nos textos, sem examinar o seu contexto, sem respeitar a linguística de cada época na sua evolução, se atropelam, pegam aquilo de forma literal e diz, está vendo? Deus levantou o Faraó. Levantou o Faraó, Deus é mau. Tudo que acontece é mau, porque o que Faraó fazia era Deus, que Deus o levantou. Só que a palavra levantar, lá na linguística de Paulo, se você pega sem se reportar o que diz a Escritura, dá o sentido que o que Faraó fazia era a responsabilidade de Deus. Mas não é o que diz a linguística, se reportando ao que Paulo mandou. Paulo diz, olha, é a Escritura, não é a revelação da graça, não é o que eu trouxe como entendimento, é a Escritura. E por que é que Paulo estava usando a Escritura? Para mostrar a eles a soberania de Deus concernente à vida espiritual. É tão espiritual que a soberania no texto da eleição, Paulo diz para que a eleição ocorra não por obras, mas por aquele que chama. E os meninos não eram nem nascidos. Então se reporta a algo espiritual, aonde a soberania de Deus é exercida, aonde o homem não tem livre-arbítrio, aonde o homem pode entrar, pode pular, pode bater e pode correr. Uma outra pergunta que traz clareamento à mente é a seguinte: por que é, então, que Faraó, sendo um filho da perdição, permitiu o Faraó, manteve Faraó? Primeiro, pela explicação de que ele queria que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Segundo, que como Deus queria mostrar o seu poder, não iria mostrar em Moisés nem em Arão. Então Deus usa o filho da perdição como usou Judas. Alguém tinha que trair Jesus. A profecia dizia isso, Gênesis 3,15. Quem é que iria trair? Seria Pedro? Hein? Aos olhos natural humano, Pedro tinha tudo para ser o traidor. Tanto é que ele gritou lá na mesa naquele dia. Jesus disse, alguém vai me trair. Todos olharam para Pedro e Pedro disse, sou eu, Senhor. Ele, calma, aquele que mete a mão no prato comigo. Mas os 12 faziam isso. Então, quem é que iria trair? Judas. Por quê? Porque Deus usa o filho da perdição para executar o seu propósito. Não é que Deus sentia prazer na traição, é que alguém tinha que trair. Deus fez isso com Judas, Deus fez isso com Nimrod, quando confundiu as línguas, Deus fez isso com o Faraó, Deus fez isso com o general Tito. Isto não quer dizer que essas exceções se tornem uma regra a ponto de todo mundo que matar, roubar, estuprar uma pessoa seja responsabilidade de Deus. Não, assim como também não é uma característica todo mundo ser pregador, todo mundo ter o dom de generosidade. Não é. Paulo disse em 1 Coríntios 12, 29, depois você vai anotando, ele diz, porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres?
Todos têm operação de milagres? Não. O membro do corpo tem vários membros, o corpo tem vários membros, mas nem todos têm a mesma função. Então Deus, assim como os seus filhos, todos são os escolhidos, mas nem todos são chamados, ou todos são chamados e nem todos escolhidos. Nem todos têm o dom e a vocação de pregar. Nem todos, embora habilitados para ministrar, têm o mesmo chamado de facilidade de explicar, ou de contribuir, ou de ajudar. Então, assim, não são todos os filhos da perdição que Deus usa para um propósito específico, como usou a Ciro, como usou Nabucodonosor, como usou tantos outros. Então, é muito fácil se agarrar num versículo isolado e criar uma tese dizendo Deus é mau. Aliás, quando eles apresentam que Deus é mau, eles correm lá no Antigo Pacto. Claro, Deus estava dentro da sua manifestação de Criador. E uma lei regia abaixo do Criador. A manifestação não era de filho, a manifestação não era do ministério do Espírito da graça. A manifestação era do Criador. E a lei que regia debaixo do Criador, dado Moisés, era olho por olho, dente por dente. Deus exercia juízo, não maldade e crueldade. Entende aí? Quando Deus mandou um anjo matar 185 mil, Deus, no campamento assírio, Deus estava exercendo juízo e não crueldade com o seu povo. Quando Deus usou a espada de Ciro, Deus não estava usando maldade, Deus estava exercendo juízo para libertar o seu povo. Deus jamais usaria maldade contra o seu povo. Deus não escreve um plano ruim. Ele disse: os meus pensamentos são de paz e não de mal. Até amanhã, com gotas de sabedoria. Graça e paz.